Irmãos, nós começamos o capítulo 4. Vamos lembrar que a igreja de Corinto, ela é uma igreja cheia de problemas, muitos problemas. Então, o que o apóstolo Paulo ele faz? Ele está querendo dar vida àquele caos. A gente pode assemelhar a igreja de Corinto, ou não só a igreja de Corinto, mas todas as igrejas, né, do Senhor Jesus Cristo, como aquele momento que a terra estava sem forma e vazia, né? Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não deixou ela ainda sem nem nada, né? E podia dizer assim, já que está sem forma e vazia mesmo, né? Eu vou abandonar. Fui eu que criei, porque a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra. Só que a terra que ele criou estava sem forma e vazia. Ele poderia olhar e dizer assim, vou deixar para lá, isso aqui está dando muito trabalho, né? Isso aqui dá muito trabalho. Mas não, era uma criação de Deus. A igreja, meus irmãos de Corinto, ela estava do mesmo jeito, olhava para ela assim, estava feia a coisa, estava horrível, né? Muitos problemas, o ego nas alturas, né? Os irmãos numa disputa, numa brigueira sem sentido, descabida. Todos os problemas de sortes espirituais e morais encontravam-se ali dentro daquela igreja. Um testemunho horrível que tinham lá fora, os casamentos todos destruídos. Mesmo assim, no capítulo 1, ele diz assim: a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que está em Corinto. Não deixava de ser a igreja do Senhor Jesus. Mas ele poderia dizer assim, é a igreja do Senhor Jesus, mas nós vamos deixar abandonado porque está feio demais. É aí, meus irmãos, que mora o plano perfeito de Deus. E Deus ele poderia abandonar, porque os homens mandam abandonar. Larga disso, né? Essa igreja só tem problema. Até o desafio alguém achar uma igreja que não tem problema, né? Eu li uma coisa muito interessante essa semana, né? Que a pessoa diz assim, olha, a perfeição da igreja é Jesus. O nosso nível de perfeição é Jesus. Aí ele faz uma pergunta, então por que você ainda está olhando para os homens? Se o nível de perfeição é o Senhor Jesus. Mas o mundo faria isso, deixa isso um caos. Se a igreja está um caos, abandona ela, deixa ela, né? Meus irmãos, veja que o mundo faz isso conosco, mas não é só com a igreja. No nosso ambiente de trabalho, às vezes nós somos levados a isso. Com a nossa família, às vezes nós somos levados a isso. Quantos pais ou mães que o diabo chega e diz assim, esse filho seu está dando muito trabalho, faz o quê? Abandona esse filho aí, essa filha aí, abandona. Sabe quem é que vence? É quem não vai embora, é quem não abandona, é aquele que, sabe, que permanece fiel mesmo nos propósitos do Senhor. E aqui nós temos uma igreja extremamente complicada, uma igreja que está um caos. E o apóstolo Paulo, ele quer consertar o caos dessa igreja. E ele vai direto, ele vai na raiz do problema. Como acontece muito, né, no nosso português, que vem do grego. Então o grego juntava as palavras, como qualquer língua faz. Aí, essa palavra upa, né, ou up, que eles falam, não é up, não, isso é em inglês, é para baixo, sabe? Em português ela passa a ser denominada hipotermia, quer dizer o quê? Que a pessoa está muito, com a temperatura o quê? Lá embaixo. Hipo é baixo, ireta é um remador. Era um remador que ficava lá embaixo, porque os navios não tinham motor. O motor dos navios era o quê? Era as pessoas remando lá embaixo. Então ele está dizendo, eu quero que todas as pessoas nos considerem
remadores das galeras. Nós estamos remando para o navio não parar. Quando você comprava uma passagem para andar naquele navio, você nunca podia ver quem estava remando lá embaixo. Eles remavam até a morte. Ele está dizendo, somos uperetas. Aí você vê os pastores, contei a semana passada, né? Vai vir aqui na frente o grande servo de Deus. Aí o camarada vai lá e diz, olha, se é grande, ele não é servo. As duas coisas não combinam, grande servo, essa frase não combina. Se ele é servo, jamais ele vai ser grande. Então o apóstolo Paulo está trabalhando o ego deles. Deixa eu dizer, irmãos, os problemas que acontecem na igreja, não é problemas graves, é problema de ego. O fulano me disse, o fulano não fez o que eu queria, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Isso é ego. Isso é ego. Quando alguém vai falar mal da igreja ou de um irmão para você, você tem coragem de olhar e dizer assim para ele, em vez de a gente ficar falando, vamos orar, vamos falar com Deus, para ver como é que Ele pode melhorar o nosso coração? Queridos irmãos, você já brincou de faz de conta? É isso que nós vamos falar hoje. Pare de brincar de ser cristão. Já brincou, né? Aí, pare de brincar de ser cristão. Já brincou de faz de conta? Eu já. Eu acho que vocês também. As meninas brincam lá com as suas bonecas, com as suas casinhas. Eu espero que elas brinquem com isso mesmo, né? E os meninos estão sempre brincando. No meu tempo, quando eu era pequeno, né, quando eu tinha 7, 8, até uns 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente brincava de mocinho, de indinho, né? Colocava um revolvinho assim, pá, 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 matou, correndo não pega tiro. Tem mais isso, se estiver correndo assim, a pessoa pode atirar que não pegava em você, né? Mas como é que vai saber que morreu? Dava um jeito lá, né? Era um índio contra o mocinho, era o bandido contra o mocinho. Mas eu me lembro de uma brincadeira que a gente brincou muito, né? É que tinha um seriado na televisão que se chamava Chips, né? Não sei se alguém pegou esse seriado. Chips. Era 2 motoqueiros da polícia correndo atrás dos bandidos. E curiosamente, eu tinha uma Caloi com um cano duplo assim, e meu amigo lá, muito amigo, um amigão chamado Reginaldo Severino Ferreira, né? Era o nome dele. Estudava comigo, estudamos junto o tempo todo. Ele tinha uma Monarch. Então, ele era moreno e eu era mais claro. Então, ele era o Ponche e eu era o Mike, né? Então, cada um era uma coisa, né? E aí nós tínhamos um amigo que era mais pequeno que a gente. O moleque era virado do avesso, era virado no bumba. O moleque era um capeta, né? Pensa no moleque que... E ele tinha uma bicicleta também, e a gente ficava brincando de pegar o bandido. O bandido era aquele menino lá, né? O nosso sonho, quando era criança, era ser o Chips, tá? Tem uma figura deles aqui, para quem nunca viu o Chips, é isso aqui, né? Aqui, né? Não tem nada a ver, a gente achava que era alguma coisa. 2 bicicletas velhas caindo nos pedaços, né? Mas a gente pensava que a gente era esses Chips aí. Meus irmãos, essas brincadeiras, pode voltar lá, filho, né? Eram inofensivas. Por quê? Porque eu não estava enganando ninguém. E eu também não estava sendo enganado. Eu não queria me enganar. Eu só queria brincar, mas eu não estava enganando. Às vezes na igreja, nós brincamos de ser cristãos. Nós estamos enganando a nós mesmos e estamos enganando as outras pessoas. Quando na verdade a gente deveria trabalhar todas as nossas deficiências e fraquezas e ser verdadeiros crentes, com todas as nossas falhas, as nossas culpas, com todas as nossas virtudes e força, a juntar essas coisas e trabalhar com muito amor e carinho para a honra e a glória do nosso Deus. Então, nessa questão, irmãos, aqui no versículo 6 até o versículo 9, nós aprendemos 3 lições preciosas. A primeira é: cuidado com a maneira que você vê os outros. Cuidado. Olha o versículo 6. Eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim
e a Paulo, né? O que ele quer dizer com isso aí? Que coisas, né? Ele falou lá no começo do capítulo 1, eu apliquei eu me chamei de servo, ele está dizendo isso aqui, eu me chamei de servo, né? Eu apliquei para mim que eu sou um servo de Deus, né? Para quê? Ele fala no versículo 6 ainda, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ou seja, eu falei para vocês que eu sou um servo de Deus, para vocês nunca olhar para mim, ou para Apolo, ou para qualquer outro apóstolo e dizer assim, eu fui batizado pelo Paulo, eu me converti quando Paulo, ele pregou, eu me converti quando o Apolo pregou. Ele está dizendo, se nós estamos dizendo que somos os remadores lá da galera, é para vocês entender uma coisa, você não vai ser mais crente ou menos crente porque foi batizado pelo apóstolo Paulo. Já pensou que honra ter sido batizado por João Batista? Porque Jesus também foi batizado por João Batista. O fato de Pedro ter sido batizado por João Batista fazia dele mais crente que o Paulo, que foi batizado pelo Ananias? Não, de jeito nenhum. O fato de Pedro ter se convertido quando Jesus o chamou, ter se chamado pessoal da boca de Jesus, faz dele um pastor melhor do que qualquer pessoa que é ordenada hoje? Não. Então Paulo está dizendo, eu apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor de vós, para que não pensais de vós mesmo mais do que além do que deveriam pensar. Ou seja, pare de ficar se gabando de homens, de ministérios, pare, olha, ele está dizendo, não faça isso, cuidado com a maneira que você vê os outros, se gabando disso, o que importa é o que a Bíblia diz, ele fala isso no final do versículo 6, o que importa é o que está escrito, né? Ser convertido, o que importa é que você se converteu, que você entregou a sua vida para Jesus. Em igreja tem muito isso, uma pessoa achar que ela é melhor do que a outra, se vê melhor. Mas quando uma pessoa se vê melhor é porque ela acha porque eu estudei em tal lugar, eu fiz alguma coisa melhor, minha família está na igreja desde... Então, não interessa. Isso não dá vantagem. O fato de você ter nascido na igreja, os seus pais serem crentes, não quer dizer que você vai ser um crente melhor do que outra pessoa. O fato da pessoa ter chegado ontem na igreja não faz dela menor do que ninguém dentro da casa de Deus. É o que Paulo está querendo dizer. Ele diz, não se gabe, cuidado como você vê os outros, seja para mais ou seja para menos. Muito cuidado com isso, né? Somente Jesus, ele faz diferença na nossa salvação. No reino dos céus, não é o que você sabe, nem quem você conhece, mas quem conhece você, Jesus. Quem te salvou, Jesus. Conhecer o melhor apóstolo que esse mundo já viu e imitá-lo fará de você apenas o quê? O quê? O pereta. Mas quem que quer ser o pereta? Eu quero ser que nem Paulo, está com coragem de remar lá embaixo, ninguém nem vai ver. Ah, pastor, eu faço as coisas na igreja, ninguém vê. Mas ninguém estava vendo o que Paulo fazia. Pelo contrário, muita crítica, muitas pedras, muita humilhação, é isso que ele está dizendo. Ele fala isso, meus irmãos, na continuação. Olha o que ele fala aqui no versículo 12, olha bem, 12 não, 11, até a presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, cansamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injustiçados e bendizemos, perseguidos e sofremos, somos blasfemados e oramos. Então, estamos prontos para ser um upereta, né? É o que Paulo está dizendo, não pense mais de vocês o que vocês
pode imaginar do que está escrito na Bíblia, não. É isso que nós somos. Então, primeiro, tome cuidado com a forma que você fica se gabando de outra pessoa ou de si mesmo. Tome cuidado com a forma que você se vê. Olha o que diz o versículo 7. O que te faz diferente? Que você tem que você não recebeu? Se você recebeu, por que você está contando vantagem, se gloriando, né? Como se não tivesse recebido? Paulo ficou nervoso, né? É uma das vezes que ele começa a ficar nervoso aqui no livro de 1 Coríntios. Ele está bravo. Às vezes ele escreve uma carta todinha sem ficar nervoso. Mas aqui ele perdeu a paciência. Completamente. Você pode olhar aqui no versículo 7, o que você está se achando de bom? O que te faz diferente? Né? Ah, pastor, que indelicadeza, né? Por que ele está desse jeito aqui? Não, meus irmãos. Ele não quer humilhar ninguém, ele queria que as pessoas enxergassem o defeito, né? Defeito. Essas perguntas é para alertar, né? Destruir o orgulho, destruir a autossuficiência. É por isso que ele está fazendo essas perguntas. É 3 perguntinhas só. Qual que é a primeira pergunta? O que faz você melhor que outro irmão? Não, eu trabalho bastante na igreja. Mas você se acha melhor que ele? O que você tem que não tenha recebido de Deus? Você tem um dom? Você pode usar esse dom? Você acha mesmo que você é melhor do que um outro irmão na igreja? Porque você recebeu um dom diferente dele? Aí ele faz a terceira pergunta. Se você recebeu tudo pela graça, por que fica se gabando como se não tivesse recebido? Como se você fosse realmente uma pessoa talentosa, poderosa, glamurosa. Como se isso não tivesse vindo de Deus. Se eu estou aqui pregando hoje, com certeza não tem nada a ver comigo. É que Deus me deu uma autoridade que veio dele, né? E Deus me deu também algum conhecimento da palavra, e Deus me deu uma aptidão para talvez ensinar a palavra do Senhor, mas só isso. Eu não conseguiria fazer nada disso, se não fosse por Deus. Eu não posso me considerar melhor que um irmão da igreja. Então Paulo está dizendo assim, primeiro, olha, não se gabe olhando para as outras pessoas. Segundo, cuidado com a forma como você vê você, porque você não é melhor do que ninguém. Você sabe por que as pessoas abandonam a igreja? Deixam a igreja? Eu vou dizer o motivo. É porque essas pessoas se acham melhores que as outras. É por esse motivo. É o único motivo. Sabe qual a desculpa que eles dão? É sempre culpar o outro. Mas na verdade, ela está se olhando e dizendo assim, eu sou melhor. Essa é que é a única verdade. Não tem outra verdade. Se tiver outra verdade, como é que você lê o versículo 7? Não existe. Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui, essas 3 perguntas. Qual que é o objetivo dessas 3 perguntas? Já vimos, né? 3 motivos. É um espelho para descobrir o quão soberbos eles eram. Segundo, para descobrir que o orgulho nada mais é do que cúmulo da ingratidão. Terceiro, que estão entristecendo a Deus. Agora, de todos esses motivos aqui, o pior é a tristeza que as pessoas causam no coração de Deus. Não é só no coração das outras pessoas que isso acontece também. Mas é no coração de Deus. Sabe, o coração de Deus é um coração. A gente esquece que Deus tem coração. Caim, por que o seu semblante está descaído? Se você, Caim, fizer aquilo que é certo, você vai ser aceito. Você vai me alegrar. Mas olha, o pecado está à porta. O pecado estava assim. Gilberto, olha, eu estou querendo entrar aí. Eu sou o ódio. Gilberto, eu sou
eu sou a mágoa. Gilberto, eu sou o ressentimento. Gilberto, né? Eu sou a soberba. O pecado jaz à porta, está batendo. E o que Deus fala? Mas você pode fazer o quê? Dominá-lo. Você pode vencer essa tentação de achar que você é melhor do que o seu irmão Abel. Mas a culpa é do Abel. Não é assim? O que ele faz com Abel? Ele mata o Abel. Jesus disse que se a gente olhar para um irmão e dizer raca, nós já fizemos o quê? Já matamos ele no nosso coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é muito importante para nós, igreja. Porque quando o nosso coração está duro, quando o nosso coração está pesado, quando o nosso coração está assim, infernizado com as hostes de Satanás, a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Não consegue. Imagine o Caim, ele só conseguia enxergar que o altar dele não pegou fogo, então ele culpou o irmão dele, matou o irmão dele. Mas ele não conseguia enxergar um mundo tão lindo, tão maravilhoso que Deus tinha colocado ele. As pessoas não conseguem. Às vezes, se deixar membros aqui da Igreja Batista da Fé de Marília, aqui a nossa igreja do Jardim Nacional, não vai conseguir enxergar tudo que Deus tem feito. Como a nossa igreja no Morumbi está sem nome, para vergonha minha, começou o culto lá ontem, né, e eu fiquei com medo daquele pegar fogo lá embaixo. Fui lá encher um jarro d'água para levar lá, tipo bombeiro, né? Avisei, se pegar fogo, vocês jogam água aqui. Mas isso veio de Deus. Por quê? Porque na hora que eu fui pegar a água lá, apareceu um casal lindo, lindo, sabe? Ele deve ter uns 30, ela deve ter uns 25, um casal, pensa num casal bonito. Chegou e disse assim, moço, é claro que eu agradeci pelo moço, mas disse, moço, a gente tem uma pergunta para fazer, o senhor é daqui? Eu falei, sim, eu sou daqui. É que a gente mora atrás aqui, e a gente escutou essas músicas, a gente veio perguntar, que horas que vai começar? Que hora que tem culto aí de domingo, né? Eu disse, meu filho, não tem culto de domingo aqui, mas tem no sábado, né? Veja, irmãos. Ele disse, eu escutei a música lá e eu vim aqui. Ele saiu, deu aquela volta, que eles moram naquelas casinhas lá atrás, né? E ele veio, e a gente fica pensando, né? Olha tudo que Deus está fazendo. O que Deus faz. O nosso pessoal que trabalhou ontem até meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Se você viesse aqui hoje, 7h, 7h30 da manhã, aquela casa estava em festa hoje. Estava em festa. Nem pareciam que eles tinham trabalhado tanto no sábado. Sabe por quê? Porque ao invés de ficar reclamando, as pessoas estão o quê? Trabalhando. Mas você não pode dar os seus olhos para outras pessoas. Você pode orar para que as pessoas tenham esses olhos. Você não pode pegar o teu coração e dar para outra pessoa. Você tem que orar para Deus mover o coração da outra pessoa. Mas você pode fazer o contrário, você pode incentivar aquele olho que não consegue enxergar o que está acontecendo, e aquele coração que está pesado, você pode pegar e ajudar ele a ficar mais duro ainda. Quando você apoia, quando você diz, isso mesmo, nessa igreja ninguém tem valor. Essa igreja só faz o que o pastor quer. Geralmente é isso que eu escuto às vezes. Cuidado, irmãos. Porque o inimigo, ele trabalha no coração das pessoas, usando a boca das pessoas. Mas você pode ficar do outro lado. Sabe qual lado que é? É esse lado aqui do versículo 11, olha aqui, né? Até a presente hora nós sofremos fome, sede. Quando eu cheguei ontem lá
Ontem eu fui para Assis, numa reunião de pastores. Quando eu cheguei lá ontem, 2h40 da tarde, lá no Morumbi, eu entrei no trailer e eu sabia que tinha um pessoal desde as 9 da manhã lá para ligar a luz, para fazer enfeite, para não sei o quê. Eu fiquei comovido quando eu entrei no trailer e eu vi um pão com mortandela. Eu pensei, Senhor, eles não almoçaram, eles estão aqui na base do pão com mortandela. Então, meus irmãos, tem esse outro lado da igreja que você pode ficar desse lado da igreja. Ou você pode ficar do lado de cá. É o que Paulo está dizendo. Olha aqui, meus irmãos, o objetivo daquelas 3 perguntas é um espelho para descobrir o quão soberbos, para eles descobrir que o orgulho, o eu, nada mais é do que o cúmulo da ingratidão a Deus, que estão entristecendo a Deus. Na verdade, quando uma pessoa começa a reclamar de outros irmãos, da igreja, das coisas que acontecem, está entristecendo o coração de Deus. É isso. Uma irmã disse, olha pastor, quando eu cheguei lá hoje, de repente eu vi, parou um ônibus lá, começou a descer criança que não acabava mais. Nem me lembro quem me disse isso, mas é o pessoal de Mesquita. E eu me lembrei do seguinte, né, quando a irmã estava falando isso, estou sem nenhuma aqui, de alguém chegar em mim e dizer, pastor, o pastor foi embora, deixou essa chave aqui para o senhor. Diz que não tem mais membros na igreja, tá? Não tem mais. Há 4 anos atrás. Então, eles tiveram coragem de me entregar a uma igreja, só a chave da igreja. E só, meus irmãos, pela misericórdia de Deus que isso voltou para nós. E aí você vê um ônibus parando e as crianças cantando para nós lá, sabendo que lá não tem um pastor fixo. Como é que eu não posso dar glória a Deus e ver tudo isso que Deus está fazendo? Uma das irmãs de lá chega e diz, pastor, olha, meu marido veio. O senhor sabia que ele nunca tinha vindo, pastor, para nenhum culto, e ele quis vir hoje. Eu estou tão feliz, pastor. Queridos irmãos, eu estou dizendo isso como repartir para vocês o que Deus tem feito. Às vezes você vai entrar aqui, olha, entra pela porta aqui, você vai ver poucas pessoas. Porque alguns ainda estão trabalhando na igreja, porque outros já trabalharam, foram embora, estão descansando. Você chega à noite, nem todos podem vir, e a pessoa fala, olha, não tem ninguém. Tem sim, tem você. Os irmãos estão aqui. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Podemos ver a mão de Deus. Que são as brigas na igreja, se não vaidade? É o ego saindo pela boca e ofendendo o seu irmão. É um desprezo àquele que Jesus amou e morreu por ele. Que razão tem alguém para apontar o dedo para o seu irmão e culpá-lo pelo seu ódio, pela sua mágoa? Que culpa tem aquele irmão? Mas ele fez, não, calma, você está olhando para ele ou para Jesus? Que culpa ele tem se você deixou de olhar para Jesus Cristo? Que culpa que ele tem? É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, versículo 7, vamos reler. Quem te faz diferente, né? O que você tem que não recebeu de Deus? Se você recebeu de Deus, né? Por que você está se gloriando como se não tivesse recebido? Então vamos lá, atenção. Essa aqui eu preciso ler com vocês. Quando todo o nosso foco está em nós mesmos, ficamos tão cheios de orgulho que não há mais espaço em nossos corações ou na nossa vida
para Cristo trabalhar. É muito importante essa frase. Quando o nosso foco está em nós, ficamos tão cheios de orgulho que não há mais espaço no nosso coração ou na nossa vida para Deus trabalhar, para Cristo trabalhar. Como é que Cristo vai trabalhar naquele coração se aquele coração está tão cheio de ressentimento? Como? Não há espaço. Não há espaço para ver virtudes nos irmãos ou a beleza da igreja pela qual Jesus morreu. As pessoas saem da igreja porque para eles a igreja ficou feia. Ela é horrível, não é assim? Agora, o que ele vê é muito diferente do que o que Jesus vê. Primeiro que Jesus sempre vê primeiro com seu próprio sangue, é o que Deus vê. Chamar uma igreja que nem a de Corinto de igreja é o fim da picada. Se não fosse o sangue de Jesus. Quando isso acontece, nós esquecemos que somos filhos de Deus e assumimos o controle, dando ordens, tomando decisões que só prejudicam a causa de Cristo. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós assumimos o controle, e aí as ordens e as decisões são pessoais, não são bíblicas, são pessoais. Eu decido. O quê? Geralmente, se afastar. Por isso, irmãos, é tão importante, mesmo com o coração pesado, mesmo com o coração triste, mesmo com o coração ressentido, orar para Deus e dizer: Senhor, eu queria que o Senhor trabalhasse nesse coração, Senhor. Que o Senhor pudesse me mostrar o que o Senhor está vendo. O Senhor tocar no meu coração para que eu possa amar a sua igreja como Jesus amou. Não é fácil. Não é fácil Cristo olhar para a igreja dele, pegar uma toalhinha, colocar aqui, né? Ele pegou uma toalhinha, colocou lá, né? Aqui eu vou pegar meu lenço, né? Duro, não é fácil não. Coloca a toalha ali, né? Sabe aquelas donas de casa que pegam o guardanapo, né? E coloca aqui e fala: ainda vou ter que colocar a roupa no varal. Pois bem, está aqui. Ele coloca o guardanapinho assim, né? A toalhinha, olha para aquele monte de pé, se ajoelha no chão e lava todos os pés. Todos. Nenhum ficou sem ser lavado. Sabendo que naquela noite todos eles iriam embora, todos, e que um deles iria traí-lo covardemente. É a história da Bíblia. Olha o que Paulo diz no versículo 8. Aqui está o que Paulo está dizendo no versículo 8. Considerações sarcásticas, né? Que revelam a triste realidade. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós vocês já são reis. Oxalá reinasse sem nós, para que também pudesses viver e reinar com vocês. O que Paulo quer dizer com isso? Né? Fartos, ricos, reis, é o que eles se achavam. Quando você é melhor que os outros, é porque você está farto, você está rico, você está reinando. Não tem jeito. Está parecendo qual igreja do Apocalipse? Farto, rico, reinando. Qual igreja do Apocalipse? Vamos, meus irmãos. O Renato não está aqui. Você pode se manifestar. Qual igreja? A igreja de? Obrigado, irmão. Laodiceia, que Jesus fala. Vocês estão ricos, né? Vocês estão aí, barrigudo, estão... Jesus falou o que para eles? Na verdade, vocês são cegos, pobres e pelados. Não foi isso que ele disse? É a mesma coisa que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês estão reinando sem nós. Vocês não precisam mais de nós. Eu não preciso dessa igreja. Eu não preciso do irmão Gilberto. Meus irmãos, eu preciso de todo mundo que está aqui, até daqueles que já se foram. Mas
O dia que eu achar que eu não preciso dos que estão aqui, ou daqueles que já se foram, é porque realmente o coração, ele está tão soberbo quanto aquele que achava que não precisava de ninguém. Eu não preciso de você. Eu não preciso dessa igreja. Eu não preciso sofrer aqui dentro. Veja como é profundo esse texto de Paulo. Eu disse para vocês que o livro de 1 Coríntios machuca muito o nosso coração. É por isso que começamos a ler primeiro Lucas, depois Atos, depois de Atos, Romanos, que fala da salvação, e agora 1 Coríntios, que vem dar tapa na nossa cara o tempo todo. E nós não podemos fugir, nós temos que encarar. Muito bem, meus irmãos. Que eles eram crentes, os outros uma subcategoria, e aquela forma de viver era uma mentira, brincando de ser crente. Pastor, o que o senhor quis dizer com brincando de ser crente? É achar que é melhor do que os outros dentro da igreja, e que eu sou melhor que a própria igreja, que eu não preciso dos irmãos, eu não preciso da igreja, eu estou brincando de ser crente. É pesado? É pesado, mas é o que Paulo está dizendo. Precisamos agora, finalmente, meus irmãos, cuidado como você vê os outros para se gabar. Cuidado como você vê a si mesmo. Agora, olha, precisamos ter cuidado com a forma como nos vemos, Temos que evitar a tentação de olhar para os irmãos ao nosso redor e ficar com o coração elevado pela comparação. Temos que evitar a soberba de olhar com satisfação para o próprio sucesso como se fosse nosso. Ah, nossa igreja fez um culto maravilhoso. Não, nossa igreja. Será que não foi Deus, não? Ou você teria... Alguém aqui tem controle sobre aquela criança que cantou ontem lá na nossa frente? Alguém aqui da nossa igreja? Alguém pode dizer assim, pastor, eu tenho controle sobre isso. Não, você não tem. Você não pode se gabar de nada. Então foi Deus que fez. Até você estar lá foi Deus que fez. Até isso. Temos que ter certeza de não pensar que somos mais importantes que somos. Então cuidado como você vê os outros, cuidado como você vê a si próprio. E por fim, importe-se apenas como a forma que Jesus te vê. Vou ler de novo. Importe-se apenas com a forma que Jesus te vê, Então, Paulo usa as próprias circunstâncias, como ilustração. Ele usa a vida dele, usa a vida dos apóstolos. Ele fala assim, vamos terminar lendo o versículo 9. Tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por... Que lugar que ele estava? Qual é o lugar? Último! Uma vez a Sandra, minha irmã, eu fui levar ela não sei aonde, e estava o João e o Mateus brigando. E ela chamou a atenção do Mateus, do João, queria dar um puxão de orelha no João, alguma coisa, uma coisinha de nada, E o Mateus se ofendeu com aquilo. A senhora sempre me deixa por último, até para puxar a orelha, a senhora me deixa por último. Acho que pode isso, Olhei assim para trás, até dava vontade de parar o carro. Falei, não, dá aqui, Sandro, que eu mesmo puxo, Aqui que eu dou um jeito nesse menino aqui, Mas, sabe, os dois eram bem pequenininhos ainda, bem, Minha irmã estava fazendo ainda um tratamento por causa da coluna dela que tinha machucado. Então, pense, meus irmãos. Foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, olha, ele quer ser o último. O último, Quando a gente ia para a escola, quando era criança, a gente pegava assim, cada um tinha a bolsa dele. A bolsa dele, na verdade, era um borná, Aí, chegava primeiro na escola, colocava bem assim, bem desse jeito, Colocava a bolsa e ia brincar, tá entendendo? Ia brincar. O segundo que chegava, colocava a bolsa dele atrás, E aí, na hora de formar a fila para cantar o hino nacional, alguma coisa, aí, a minha era primeiro, entenderam? Ninguém queria ser o último, jamais, ninguém queria ser. Paulo está dizendo, Deus nos colocou a nós, apóstolos. Deixa eu perguntar uma outra coisa. No livro de Efésios,
em que lugar está o ofício de apóstolo na igreja? Qual lugar que está? Estão lembrados? Qual lugar? Em primeiro lugar. E mesmo assim ele disse, Deus nos colocou por últimos. Olha, o pastor hoje justamente o pastor não me cumprimentou. Ele cumprimenta todo mundo, não me cumprimentou. Talvez o pastor não te viu. É só isso. O que as pessoas vão ver em você, se você realmente for um cristão? O último dos homens ou das mulheres. É o que ele está dizendo. Paulo fala mais uma coisa aqui no capítulo 4, versículo 9. Nos colocou por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos o quê? O espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Meus irmãos, ele está dizendo assim, é como se a gente estivesse num circo. E nesse circo, lá, como é que chama as pessoas que veem o circo? Como é que chama? Os espectadores, né? É espectadores? Então, os espectadores estivessem aqui, os anjos, que mais que estão aqui, sentado no banco, o espetáculo ao mundo, quer dizer, as pessoas perdidas do mundo, os anjos, os homens, está todo mundo vendo a gente, todo mundo vendo. Deus não me colocou lá como, sei lá, né? Parece que somos os palhaços do mundo, dos anjos, dos homens. E a outra coisa que ele fala é o quê? No versículo 10, mas na verdade nós somos o quê? Loucos. Loucos. Para ser membro da Igreja Batista da Fé deve ser um biruta. Não é possível uma coisa dessa. Pastor, eu quero ficar sentado num banco fazendo nada. Tem bastante igreja. Mas aqui, infelizmente, para você vai ser chamado para fazer alguma coisa sempre. Alguma atividade, sobra muita coisa para você. É poucas pessoas que têm que ficar se virando o tempo todo e não tem jeito. Aí Paulo está dizendo, somos loucos, mas loucos por amor a Jesus. Parei no posto de gasolina para abastecer e eu estava levando os jovens para sábado, e foi um dia que tinha bastante jovens para ir para o sábado, mas assim, para trabalhar sábado à tarde. Não sei o que aconteceu, que tinha um pouquinho a mais. Aí a mulher que estava abastecendo olhou assim e disse, para onde o senhor está levando esses jovens uma hora dessa? Eu disse, eles vão trabalhar na igreja lá do Morumbi. Ela disse, nos dias de hoje, os jovens fazendo isso? E continuou abastecendo como assim num sarcasmo também. Aí você olha para dentro e diz, bom, uns já são meio biruta mesmo, sabe? Tem uma molecada nossa aqui que já são tudo meio doido mesmo, né? Mas tá aqui, olha, loucos por amor a Jesus. É o que são. É o que a igreja deve ser, louca por Jesus. Loucos por amor a Jesus. Será que é assim que Jesus te vê? Jesus te vê como o último dos homens? Jesus te vê como um espetáculo? Jesus te vê como um biruta, um louco? É assim que Jesus Cristo te vê? Ou ele te vê como um filho, como um servo? Ele olha para você e diz, eu te amo também. Aliás, eu te amo primeiro. Ele não vai chamar você de louco. Não vai chamar você de CF, não. Ele vai te chamar pelo seu nome e dizer que te ama. É isso, meus irmãos. É isso que esse capítulo 4, do versículo 6 até o 9, quer dizer para nós, versículo 10. Semana que vem, vamos tentar falar um pouquinho mais, né? Estamos indo devagar, eu sei. Mas olha essa frase do versículo 10. Como é que eu posso não fazer um estudo
usando essas frases, tipo, louco por Jesus. É difícil, sabe? É um estudo assim, é um atrás do outro.